Boa noite novamente a todos. É um prazer a gente poder estar aqui com esse compromisso de trazer uma mensagem na palavra de Deus. É, esse mês eu vou dar uma folga, né, pra gente. Hoje eu não vou falar de cronologia, não. Então a gente vai tratar de um outro assunto, mas não menos importante, né? É, de um tempo para cá é um assunto que eu tenho pensado um pouco, né? Que a gente tem trabalhado um pouco sobre ele, né? E eu já falei lá no esse mês lá no Surubi sobre isso também, né? E então o tema da gente vai a gente vê o que é a oração, né? Que é algo muito importante para as nossas vidas como crentes, como igreja, né? O que é a oração? Mas antes da gente saber o que é a oração, a gente precisa ver o que não é oração, né? O que a oração não é. E a primeira coisa que a gente vai falar é que oração não é barganhar com Deus, né? Obrigado. Os irmãos têm a liberdade também de participar. Tá? Então, oração não é barganhar com Deus, né? Tem muita gente que acha que quando a gente ora, a gente pode fazer uma barganha com Deus, né? Eu vou dar isso para eu receber aquilo, né? Eu vou sacrificar isso para receber outra coisa, né? Algo que eu quero, né? Então eu vou dar meu dinheiro, vou dar R$ 1.000 para eu receber depois R$ 10.000, né? Vou dar um carro velho para receber depois um carro novo, né? Tem muita gente. É, exatamente. Exatamente. É um texto que a gente vai ler depois também. As pessoas acham que tem poder na oração. A oração não tem poder. O poder está no Senhor. A oração é o meio que nós contactamos ao Senhor. Eu estou querendo muito essa coisa assim, o poder. Porque quando eu era pequena, criança, a gente ia nos rezadores, né? Os rezadores tinham poder. Né? E a igreja evangélica também está indo por esse mesmo caminho. As pessoas têm poder, a oração não tem poder. O poder é aquele a quem a oração é dirigida. Isso aí é como as pessoas gostam de intercessores, né? De alguém que vai orar. Eu vou lá porque fulano vai orar por mim. Oração tem poder. Então tem essa questão aí também, né? Só para te compartilhar, Naamã, quando chega diante lá na casa dele, assim, eu achava que ele ia sair para fora, que ele ia passar a mão, que ele ia invocar o seu Deus, cara, não sou. Exatamente. Mas não por aí, entendeu? E quando a gente fala dessa questão de barganhar com Deus na oração, né? Na hora me vem a cabeça a história de Ana, né? Ana fez um voto ao Senhor, né? No capítulo 1 de 1 Samuel, Ana está lá orando, né, no templo, e ela faz um voto ao Senhor, né? Senhor, me dê um filho, que eu vou dar esse filho para o Senhor, né? Então ela faz, né, o que alguém poderia chamar de barganha, né? E o que acontece? Ela tem esse filho, né? Ela cumpre o que ela falou que ia fazer, e no capítulo 2 tem uma outra oração de Ana, né? Agora uma oração de agradecimento pelo que ela recebeu do Senhor, né? Mas a chave do negócio é que Ana não pediu um filho para ela, né? Não, ela não pediu esse filho para ela. Ela falou que ela pediu esse filho para Deus, né? Esse, isso. Esse filho era para o Senhor. Então esse pedido que ela fez não era para ela, não era para si, né? Era um pedido para Deus, né? Para algo que glorificava o Senhor, né? Diferente do que a gente vê muitas vezes, né? As pessoas pedindo não para glorificar ao Senhor, mas pedindo para si mesmo, né? Então, a oração não é isso. A oração também não é fazer exigências a Deus, né? Como que a gente pudesse exigir de Deus algo, né? Uma questão da confissão positiva e coisas assim, né? A oração não é exigência, né? E isso a gente vê muito claramente no exemplo maior que a gente tem do Senhor Jesus, né?
ele que era como Deus, né? Ele que é Deus, ele não se fez como Deus, né? Ele se fez como homem, né? E ele mesmo orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, né? Se ele não quis exigir, quem somos nós para exigir algo de Deus, né? E a oração também não é apenas pedir por coisas, né? É o texto lá de Tiago, né, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, né? Então, Tiago, ele incentiva a gente a pedir mesmo nas orações, né? E o próprio texto lá de Mateus 21, 22 diz, né? Tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão, né? Mas a oração, ela vai muito além de simplesmente pedir, né? Aí o texto que o Adriano falou lá de Tiago 4, 2 e 3. Né? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres, né? Então, Tiago está falando, vocês não têm porque não pedem, e quando pede, pede mal, né? E muitas vezes a gente é assim também. Quando a gente pede mal, né? A gente pede para nós mesmos e não para o Senhor. A gente pede apenas visando o que a gente quer, os nossos interesses, né? E a gente não sabe como pedir, né? Por isso que Paulo fala lá em Romanos 8, 26 e 27. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, né? Então, o próprio Espírito Santo, ele nos ajuda, né, a orar também, né? Porque a gente às vezes não sabe como pedir e o Espírito intercede por nós. Tem pessoas também que acham que a oração é um exercício terapêutico, né? Uma espécie de meditação que a gente faz para se sentir melhor. É como se fosse um mantra ou algo que a gente falaria e a gente melhoraria o nosso espírito, né? O nosso astral. Mas ela não é uma meditação. Oração não é meditação. Mas apesar dela não ser meditação, ela tem sim um caráter contemplativo. Ela tem um caráter contemplativo. Pensa comigo. Tiago diz que nosso Deus não tem sombra de variação. Se Deus não muda, então o que muda quando a gente ora? Se Deus não muda quando a gente ora, então quando a gente ora, quem muda somos nós mesmos. Quem muda na oração somos nós mesmos. Olha só Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Perceba que Paulo aqui, ele incita a gente a pedir tudo, né? Em oração. Mas ele promete que a gente vai receber tudo que a gente pediu? Pelo contrário, né? Ele promete que a gente vai receber a paz de Deus, né? A paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa sim
nós vamos receber. Né? Então, a oração ela tem um caráter contemplativo, porque a gente vai olhar para dentro de nós mesmos e ver se a gente está colocando a vontade de Deus no nosso coração. Né? A promessa não é de receber o que a gente pede em oração, mas sim de receber a paz de Deus. Né? A promessa é de que a gente vai chegar no céu chorando. Né? Apocalipse 21. E lá o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Né? Olha só Romanos 12, 1 a 2, texto bem conhecido. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente ou do entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a única forma da gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é renovação do entendimento, da mente. É mudando a nossa forma de enxergar o mundo. Né? E através da oração. Né? Aí sim a gente recebe a paz de Deus. Então, o caráter da oração é moldar, o propósito da oração é moldar o nosso caráter para receber a vontade de Deus. Tem um hino que ele diz assim: eu te peço, Senhor, um milagre de ter fé, mesmo quando o milagre aqui não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Que milagre maior é do que a gente estar disposto a receber a vontade do Pai, mesmo quando o Senhor não vai fazer um milagre aqui. O Vatoi gosta muito de falar, né, que a gente se torna aquilo que a gente adora, né? Por isso que o Senhor ele pede de nós adoração, né? Porque o foco é a gente se tornar como Ele, né? A gente ter o caráter de Deus em nós. A adoração, ela existe no nosso coração, né? Vai ser onde tiver o tesouro, está o seu coração. Né? Então, essa é uma junção de coisas, né? Se nós adoramos ao Senhor, nós vamos semelharmos a Ele. Nós só vamos adorar aquilo onde o nosso coração está, né? Então, se nós adoramos ao Senhor, o nosso coração vai estar onde o Senhor. Então, nós vamos espelhar nele. Se nós adoramos outras coisas desse mundo, a gente vai falar da jeito daquela coisa. Vamos ver como vestir roupa daquele estilo, né? A gente é vulnerável a isso. Agora, tem um versículo em João que é muito mal interpretado, que diz assim: tudo que pedis na oração, né? Tudo que quiseres, vos será feito. 1 João 5, capítulo 15, versículo 7. Né? Mas aí tem um contexto todo para que a pessoa possa entender: então eu vou pedir qualquer coisa, eu não me dá. Tem um contexto ali: se as minhas palavras estiverem em vós. Ele começa assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mas as palavras do Senhor têm que estar em nós, nós estamos agregados nele. Se nós estivermos nessa circunstância, a nossa petição vai ser para a glória do Senhor. Segundo a vontade dele, lógico. Falou que é João 15. Pois é. João ele vai trazer um outro texto parecido, né? Lá em 1 João também. Depois a gente vai ler também, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso mesmo. Uma outra coisa que a oração não a oração não é um incômodo para Deus. Né? Tem gente que acha que oração é um incômodo para Deus. Né? E às vezes você não pense que a oração é um incômodo para Deus, mas às vezes você pensa que para Deus tem questão pequena. Né? Mas para Deus não tem questão pequena demais ou grande demais. Né? Ele nos ensina, como Paulo mesmo falou, né? Coloque tudo em oração. Tudo é tudo mesmo. Né? Às vezes a gente tem algo muito complicado na nossa vida, né? Às vezes a gente até leva para o Senhor. Mas às vezes tem algo que para nós parece que é mais simples, né?
a gente fala, não, isso aí eu dou conta. Isso aí eu mesmo dou conta. Ah, que coisa, né, que a gente podia colocar aos pés também do Senhor, né? Às vezes tem algo muito pequeno, né? E pra gente, isso é fácil demais, né? Não vou incomodar o Senhor com isso, não. Vou levar isso para o Senhor, não. Ela tem a tendência a esfriar a devoção ao Senhor, a oração ao Senhor diminui, sabe por quê? Porque a tecnologia nos dá a falsa sensação que a gente consegue sozinho. O cara faz uma plantação, ele tem a estrutura toda para aquela plantação produzir sem precisar de estudo. O cara tem uma doença, ele tem toda a estrutura que consegue trazer para ele resultados. Né? Agora, num passado, né, um passado mais distante, não tinha essa tecnologia toda. Então as pessoas dependiam da fé no Senhor. Então as pessoas eram mais próximas, mais devotas ao Senhor, mais amorosas, mais próximas do Senhor. Por quê? Porque não tinha recurso. Né? Se não chovesse, não produzia. Né? Se o Senhor não agisse, não tinha remédio. Não tinha hospital. Né? Então as pessoas tinham uma devoção maior. A tecnologia aumentou. E isso tanto nas coisas grandes como nas coisas pequenas, né? Eu gosto bastante da história de Elias e Eliseu, né? Acho que eu já até comentei isso aqui, né? Como que esses homens usados por Deus, né? Eles operam muitos milagres ali entre o povo, né? E ao mesmo tempo que a gente vê eles lá livrando a nação de Israel, né? Dos ataques lá dos inimigos, curando um general importante, né? De uma doença difícil, como a lepra, ressuscitando um morto, fazendo um exército inteiro ficar cego, né, sem enxergar. Ao mesmo tempo que eles estão fazendo essas coisas grandiosas, eles também estão lá na casa de uma mulher que nem tem o nome citado, que a gente nem sabe o nome dela, mas que ela estava precisando de farinha, estava precisando de azeite, e eles estão lá para multiplicar o azeite, multiplicar a farinha. Eles estão lá para fazer um rapaz que deixou um machado cair no rio, né? Fazer aquele machado flutuar, né? Essa história eu acho tão interessante, eu sempre penso, né? Na hora que o rapaz chega lá e fala com um profeta, meu machado caiu na água e era emprestado. Eu penso no profeta podendo falar com ele, por que você não foi mais cuidadoso, né? Você não deixar o machado cair, né? Ou vai trabalhar, arruma dinheiro para você comprar outro, né? Você que perdeu, o problema é seu, né? Mas não, ele vai lá e fala, onde que caiu, né? Vou jogar um negócio ali para ele flutuar e você pega, né? Porque o Senhor, ele se importa também com as coisas que pra gente às vezes seria pequena, né? Algo que a gente poderia dar conta, né? Ele poderia pular lá no rio, ficar procurando o dia inteiro lá o machado, às vezes ele ia achar, né? Mas o Senhor, ele também se importa com os mínimos detalhes das nossas vidas, né? Tem um irmão uma vez que ele contou uma história, até hoje não esqueci, né? Que ele foi pregar numa localidade de roça, acho que aqui perto de Itaperuna mesmo, né? E chegando lá, um irmão simples lá da comunidade foi falar com ele, chamou ele num canto que estava precisando de oração também, né? Ele pediu para o irmão orar. Aí ele chegou no canto, foi lá com o irmão, e aí esse irmão perguntou, o que você quer que ora, né? Qual o pedido? Aí ele falou, não, irmão, é que tem a minha égua lá na roça lá, ela tá muito doente, né? Eu queria que orasse pela saúde da minha égua, né? E aí na hora aquele irmão ficou meio sem jeito, né? Mas orar pela saúde da égua, nunca fiz isso, né? Estranho. Ele não falou nada, não. Não falou isso pro outro irmão, mas ele, na hora, ele contando, depois ele falou. Ele ficou sem jeito de. Como é que ele vai fazer isso? Mas ele fez oração pela égua lá, pela saúde da égua desse irmão, né? Às vezes a gente pode pensar numa coisa simples, né?
está pedindo oração pela saúde da égua dele, mas às vezes era a única que ele tinha, né? Às vezes precisava, né? Às vezes para ele não era algo simples. Mas mesmo que ele tivesse 1000 éguas, teria problema ele orar pela saúde de uma égua, né? O Senhor, ele não deixa as 99 ovelhas para buscar uma, né? Então, é importante isso, né? A gente ter isso em mente. O Senhor, ele se importa, né, com os mínimos detalhes das nossas vidas, né? As preocupações que às vezes é pequena para nós, o Senhor, ele também se importa, né? Aí a gente vai ler lá em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, né? Como o irmão falou ali, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, né? O João, ele aprendeu bem aquela lição, né? Tanto é que ele escreveu de novo sobre isso na sua epístola. Então, se oramos de acordo com a vontade de Deus, nós sabemos que Ele nos ouve, né? Mesmo que Ele não dê o que a gente pediu, Ele nos ouve. Ele sabe o que a gente precisa. Uma outra coisa é que a oração, ela não é opcional, né? E isso falo de mim mesmo, que às vezes eu tenho uma dificuldade, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade para orar também, né? Às vezes a gente passa um tempo e a gente percebe que a gente está um tempo sem também orar, né? Mas a oração não é opcional, né? Exatamente. Exatamente. Ele sabe o que é melhor para a gente, né? Paulo fala lá aos Tessalonicenses, né? Orai sem cessar, né? E próprio Samuel, né? Samuel, ele fala lá para o povo, né? Longe de mim que eu cometa este pecado, que eu deixe de orar por vocês, né? Então a oração não é opcional. Ela é, ela é importante para nossas vidas, né? Tanto é que Pedro, ele vai falar que algo que faz com que as nossas orações deixem de ser ouvidas, né? Que as orações sejam impedidas, né? São os problemas do matrimônio, né? Tá em 1 Pedro, no capítulo 3, se eu não me engano. Então, orações são importantes, sim. Orações também não são uma maneira de mostrar espiritualidade. Não é algo para a gente mostrar que a gente tem uma espiritualidade maior do que os outros, né? E isso está lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Esse texto também vai falar o que o Wellington comentou aqui agora. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então não é uma questão de ficar se mostrando para os outros, né? Porque o Senhor, ele sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente pedir, né? Então agora vamos ver o que a oração é, né? Já que a gente viu que a oração não é, vamos ver o que a oração é. E o Senhor, ele facilita isso para a gente, porque na sequência do texto, ele nos dá exatamente um modelo de oração, né? Está lá em Mateus 6, a partir do versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode seguir até o 15.
Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então o Senhor ele nos dá esse modelo de oração, mas ele mesmo falou, isso aí não é para vocês ficarem repetindo, né? Como os gentios fazem, né? Que acha que por repetir, por falar muito, vai ser ouvido. Então esse modelo não é para a gente ficar repetindo, mas é um modelo importante para a gente ter, para a gente saber como orar. Perceba que a oração do Senhor começa como? Pai Nosso. Isso é importante porque essa oração é um privilégio dos filhos. Essa oração é um privilégio dos filhos. Daquele que pode falar Pai Nosso. Aqueles que creem em Jesus têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa oração é um privilégio dos filhos. Mas a oração ela começa com louvor e adoração. Coloca lá de novo, Lucas, no versículo 9. Olha só. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa oração começa com louvor e adoração. E muitas das vezes a gente começa a oração nossa já colocando logo o que a gente quer, os nossos pedidos. Mas você vai perceber que isso vem só mais lá para frente. A oração do Senhor começa com louvor e adoração. Depois ela vem com o quê? A gente pediu o que a gente quer? Não. A gente pedir a vontade de Deus, que é importante, que a gente já falou sobre isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então depois, vontade de Deus. Aí sim vem as súplicas, os nossos pedidos. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A gente pede também por força contra a tentação. Isso é importante. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. E a gente termina novamente com louvor e adoração. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita. Ele vai falar esse mesmo assunto. Paulo vai entender isso e vai falar em Romanos capítulo 12, versículo 2. Vai dizer assim, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, por que seja feita a tua vontade? Porque a vontade do Senhor é agradável, é boa e perfeita. A minha vontade ela não é agradável, boa e perfeita. Mas a vontade de Deus é. Por isso que ele vai direcionar a oração dirigindo para a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Então ela é soberana. O Senhor não faz as coisas porque a gente pede. Não simplesmente. A petição, a oração, ela é um comunicar com Deus as necessidades. Mas vai ser feito como? A realização vai ser segundo a vontade dele, segundo a misericórdia dele, segundo a compaixão dele, não segundo a minha vontade ou coisa desse tipo. Então, esse é o modelo de oração que o Senhor dá. E num outro texto, o Senhor Jesus ele repete mais ou menos com umas palavras um pouco diferentes, lá em Lucas capítulo 11. Mas em Lucas capítulo 11 ele conta também uma história muito interessante. Lá em Lucas 11, a partir do versículo 5. É uma parábola sobre oração. Tem essa parábola também muito parecida lá em Lucas 18. Muito parecida. Mas vamos ler de Lucas 11. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo
e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Só até aí. Então essa é uma parábola muito interessante, né? Lá em Lucas 18 é um texto um pouco parecido, né? Sobre uma mulher que estava precisando ter a sua causa julgada, né? E tinha um juiz mau naquela cidade, né? E aquele juiz não queria julgar a causa dela de jeito nenhum, né? Mas aquela mulher todo dia estava lá na porta da casa do juiz, lá incomodando ele, até que ele, perturbado com aquilo, resolveu falar, não, essa mulher está me perturbando, vou julgar a causa dela. Parecida com essa história aqui, né? Imagina, Wellington, você parece meia-noite lá na casa do Tuí, pedindo pão para ele, falando, ó, chegou um convidado de viagem aqui, até o shopping do pão já está fechado, estou precisando de pão. Você me arruma um pão aí? Tuí já na cama lá, pronto para deitar, né? E ele, não, Wellington, vai caçar seu rumo, acha um outro lugar aí que vende pão, né? Uma outra padaria. Então, mas aí o Wellington fica lá na porta, não, estou precisando, o meu convidado está lá me esperando. Aí o Tuí, já cansado, o Wellington gritar lá na frente, vai lá e leva o pão para ele ir embora, né? Então é essa história que o Senhor está contando aqui. Aí às vezes parece que é estranho, né? Comparar o Senhor a alguém que dá porque se sente incomodado, né? Como se a gente tivesse tendo que incomodar o Senhor para Ele nos dar alguma coisa em oração. É isso mesmo? Mas a comparação aqui não é por semelhança. A comparação aqui é por diferença. Né? A comparação aqui é por contraste. Né? Ele está falando que o Senhor... ele está dando contraste aqui no versículo 11. Né? Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Né? Então, se a gente que é pessoas ruins, pessoas injustas, pessoas más, a gente ajuda alguém que fica importunando a gente, né? Se a gente não ajuda por ser amigo, a gente ajuda mesmo, às vezes, pela pessoa ficar importunando a gente. Quanto mais o nosso Pai, que Ele é justo, que Ele é bom, né? Ele vai saber nos dar coisas boas, né? É isso que ele está falando aqui no versículo 13. Ora, vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celeste, né, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então a comparação aqui não é por força de semelhança, é por força de contraste. Né? Essa que é a ideia que o Senhor está nos passando. Então, nós não oramos a Ele por ficar incomodando Ele até Ele, né, estar lá numa quebra de braço com o Senhor para Ele nos dar o que a gente quer. Ele não vai dar qualquer coisa, vai dar o Espírito Santo. É uma coisa que vai ser selada para a vida eterna. Exatamente. Né? Tem aquela história também da gente... Às vezes você já ouviu, né, aquela coisa da pessoa falando que vai orar de madrugada porque a fila é menor, né? Tem gente que acha que, né, fala que de madrugada a fila é menor. Mas de madrugada aqui no Brasil, do outro lado do mundo, é de dia, né? A Bíblia realmente fala, né, que aqueles que me buscarem de madrugada me acharão, né? Mas não tem essa história de que de madrugada a oração chega mais fácil. Tem negócio de madrugada. O conselho que Deus vai dar é a questão da intimidade com Deus, né? Ele sugere o quarto, essa intimidade com Deus, porque às vezes não poder às vezes a gente gosta muito de aparecer. Intimidade com Deus é que vai ter é esse que é a busca. Né? Mas agora, só para a gente encerrar, né?
tem uma oração mais importante do que essa que a gente viu, né? A gente viu que a oração do Senhor começa com Pai Nosso, né? Porque ela é um privilégio dos filhos. Mas tem uma oração mais importante do que essa. Está lá em Lucas 18, a partir do versículo 9. Né? E às vezes alguém que está nos assistindo ainda não fez essa oração. Né? Olha só, Lucas 18. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador, né? Ou tem misericórdia de mim. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Né? Perceba que esse fariseu que subiu para orar, ele estava falando, ó Deus, mas ele orava para si mesmo. Ele não estava orando para Deus. Né? Já o publicano, não. O publicano, ele nem ousou olhar para os céus, mas ele falou, ó Deus, tem misericórdia de mim. Essa é a oração mais importante. Né? Essa é a oração que nos dá o privilégio de sermos filhos de Deus. Né? Essa é a oração de entrega. Essa é a oração de entrega ao Senhor. Né? E com ela, depois dessa oração, aí sim, a gente pode orar Pai Nosso. Né? Porque aí sim, a gente se torna filho de Deus. Né? E às vezes alguém nessa noite pode estar nos assistindo, ainda tem a necessidade de fazer primeiro essa oração, que é a mais importante, e se entregar ao Senhor. O Senhor possa estar nos abençoando. Amém.